Vocês são geniais. Primeiro ponto. O conteúdo de vocês, a música de vocês é virar. O tanto que eu cantei nas minhas férias, entre aspas, que eu não fiquei de férias, mas no final do ano, eu viajei pro Rio. Quando o conteúdo de vocês chegou até mim, cara, eu não parava de cantar. Fica aqui. Não, cara, quero ter que ver. Ao vivo. Ai, Conta um pouco pra gente o início do Call Me. Agora é o momento de vocês. Nossa, vamos lá. O Call Me, ele começou em 2024. A gente passou por tanta coisa desde então, porque parece pouco tempo, né? Quando fala 2024, a gente tá em 2026, começando. Vai fazer 2 anos ainda, mas a gente viveu muitas vidas. A própria escadinha ali. Representa que a gente passou por vários degraus. Sobre isso, a história, a gente se identificou bastante, porque foram várias coisas que a gente foi passando, assim, como grupo, como membros também. Então. E foi um tempo até a gente ir alinhando várias ideias, até, tipo, chegar no ponto de que, isso daqui é aqui que a gente pensou em chegar. Foi finalmente aqui nesse momento. Então, a gente começou em 2024, né? A Dini fez audição para um grupo que eu idealizei, que é o Call Me mesmo. E aí, um tempo depois, por muita sorte, porque foi destino mesmo, a Mac passou na minha For You nos Reels. Aham. E ela tava cantando e dançando uma música do meu grupo favorito de K-pop, que é o Twice. Eu sempre conto essa história, mas é porque pra mim foi tão... Ela tava cantando ao vivo e dançando. E eu falei, nossa, essa menina é incrível. E aí eu já... Então, tem essa menina aqui que eu achei. E aí ficou naquela, né? Porque eu falei, não, mas vai que ela nem quer isso pra vida dela. Porque tem gente que posta conteúdo e não necessariamente quer seguir essa carreira. Aí fiquei nervosa, porque eu queria muito ela no meu grupo. Passou um tempo, eu tinha feito uma versão do Twice, de uma música em português também. E ela apareceu cantando essa versão que era minha. Eu falei, é um sinal. Eu vou falar com ela. Aí eu mandei mensagem pra ela e ela aceitou. A partir daí nasceu o Call Me. E é o que elas falaram, assim, o que a Dini falou. A gente ainda demorou se entender, porque por mais que a gente chegou com uma ideia de trazer nostalgia pra música, de focar no pop antigo, de querer uma estética mais voltada pro passado, acho que a gente ainda tá se encontrando, mas a gente chegou num lugar que a gente acha que é isso, que é a nostalgia do City Pop, né, que foi a música que você viu a gente amou fazer. Então, acho que é isso, o Call Me se encontrou nesse passado agora. Perfeito. Tenho 2 dúvidas sobre isso. Inicialmente, quando você idealiza o grupo, você já pensa em 3 pessoas ou não? Ou você só tem uma ideia, fala assim, eu tenho uma ideia, vamos ver como ela vai se lapidar e o que tiver que ser, será. E aí, quando aparece a Mac, você entende que era para ser um trio. Como é que foi isso lá no início? Então, na verdade, não. Na verdade, eu não idealizei um número exato. Mas eu gostava muito do 4. Porque todos os grupos que eu mais gostava tinham 4 integrantes. O ABBA, o Beatles, o Queen e o Blackpink também era um grupo que eu gostava. Eu ainda gosto, na verdade. E eram 4 pessoas. Eu falei, eu acho que esse número funciona. Então, no início, eu queria 4 membros. É até por isso que ficou o 4 no número do nosso... Nosso nome tem um número, né? Uhum. Hoje a gente vê o 4 como os fãs. É um 4º membro pra gente. Mas... Então, no começo eu idealizava 4. Mas a gente chegou a ter 4 membros e tal. Mas eu realmente vejo o Call Me como um trio agora. Parece que a gente se entendeu muito, assim. Não que talvez no futuro... Mas, assim, no momento a gente não pensa em ter mais membros. Funciona como 3. Acho muito difícil a gente sair do trio agora. É porque eu imagino, né, pelo menos no meu lugar leigo, de que para você manter um grupo, né, tem que estar todo mundo vibrando na mesma frequência. Porque se um tiver numa frequência diferente, acaba destoando. E isso pode até contaminar o grupo. Não sei nada sobre a 4ª membro, tá? Eu não quero trazer polêmica sobre, nem precisamos entrar lá. Mas eu acho que essa questão de vocês se entenderem como um trio... Apagou a luz aí. Liga lá, Lucas. Liga lá pra nós, Lucas. Valeu. É um sinal. É um sinal. É um sinal. Tá vendo? Então eu acredito que... acabou de novo. Sinal. Você perguntou, ele respondeu. Verdade, cara. Tá vendo? Às vezes Pisca a gente acha... uma vez se é pra ser trio.
fica apagada e acaba a live se for pra ser quadro. Nossa, deixa assim. Perfeito, acho que é pra ser um trio, né? É. Então, acho que quando vocês enxergam que é um trio e um quarto membro são os seus fãs, é porque vocês se entenderam e todo mundo caminha com o mesmo objetivo, né? Eu acho que isso deve ser legal pra caramba. Sim. Daqui a pouquinho eu quero perguntar um pouco mais sobre como é viver como um trio, os sonhos compartilhados, mas eu ainda vou perguntar um pouco mais sobre a origem do Tá Come. bom, vamos lá. Tem muita coisa pra falar. É, bom demais. Eu quero aprender com vocês, meninas, porque de verdade, o trabalho de vocês é incrível. Conheci ele só no final do ano agora, mas me pegou de um jeito assim que eu fiquei apaixonado, de verdade. A qualidade vocal de vocês é absurda. No final, tem como você dar uma palhinha de alguma Tem. música pra gente? Deus é bom demais. Então, beleza. Então, deixa eu perguntar para vocês duas. Então, quando ela te chama pra audição, o que você tava esperando daquele momento? Você queria fazer parte de um grupo? Como que era? Então, na verdade, assim, com muitas aspas, eu cantava antes. Só que não era nada profissional, era mais uma coisa que eu gostava de fazer mesmo. Mas aí, quando surgiu essa oportunidade, eu pensei, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Nos meus sonhos mais profundos, eu pensava, poxa, e se, né? Daí, pra fazer a audição, eu até me preparei, eu pedi ajuda para um amigo meu que eu sabia que cantava e que Legal. tinha muito conhecimento que poderia me passar. Então eu falei, eu preciso de ajuda para escolher a música, para arrumar, para poder mandar o vídeo da audição e tal. A gente ficou ali alguns dias conversando e até que chegou no ponto da gente escolher e eu mandar. Mas assim, foi um momento que eu realmente pensei. Eu tava começando a fazer faculdade nessa época também, então eu tava meio que... Ai, meu Deus, tudo vindo de uma vez só. Mas foi... Ainda bem que eu tomei essa decisão de participar da audição. Tipo, foi uma das melhores escolhas que eu fiz, Eu também sabe? acho. E essa peneira foi como? Você postou na internet? Como você ficou sabendo e aonde você lançou? Então, é bem interessante porque, na verdade, quando ela fez a audição, ela não sabia exatamente para o quê. Era uma... Basicamente, foi uma audição através de uma empresa, né? E aí, a gente não tem mais nada a ver com essa empresa hoje, mas eu idealizei toda a proposta do grupo e, então, eu recebi bastante audições, né? Então, a minha peneira era... A gente pode contar um pouco como foi esse processo, porque, assim... eu não gosto de fazer as coisas sem ter um planejamento. Como eu estava contando da ideia do podcast, eu me identifiquei muito com isso, assim, porque a gente se anima muito de cara, né? A gente já quer se jogar, mas é importante a gente planejar. Então, primeiro eu queria saber o que eu iria trazer de diferente, que é uma coisa que a gente ainda se questiona. Por que precisa de mais um grupo, sabe? Por que precisa de mais cantoras aí fazendo? O que a gente tem de diferente? Então, foi a primeira coisa que eu me perguntei quando eu fui idealizar o grupo. Então, eu não soltei nenhuma informação justamente porque eu queria pessoas que trouxessem algo de diferente do que eu já tenho, né? Porque nós três temos gostos diferentes também, assim, na música. E aí, depois, a peneira selecionei algumas meninas, não lembro quantas foram, no final acho que tinham umas 8. De 6 a 8 no máximo. E de todo mundo que tinha mandado material. E aí eu conversei com essas meninas, eu passei pra todas elas uma segunda fase. E aí eu selecionei as músicas baseadas. Época, sério. Toda vez era... Eu levei muito a sério. Negócio. Ai, mas é que... você tem horário pra tal dia fazer a tua coisa? E eu ficava assim... Eu não aguento mais. Não, mas isso não foi eu não, como assim? É porque era assim, eu já tinha... Antes de você selecionar essas meninas finalistas, eu já tinha participado de algumas etapas. Então... E aí chegou e teve mais algumas etapas. É que eu não sabia que ela tinha feito todas as etapas. E aí eu falei assim, nossa, eu não aguento mais. Conversa, entrevista com as mesmas pessoas. Mas valeu a pena, né? Mas eram conversas legais. Só que eu ficava assim... Mas não tinha sido comigo, por isso que eu quis conhecer. Antes não. Né? E aí eu selecionei pra cada pessoa, cada música... E tinha algumas músicas que eram... Porque pra mim, numa audição... Isso inclusive vale pra atuação, pra quem é ator e tá assistindo. O material que você leva diz tudo sobre você. É a sua primeira impressão e mostra se você estudou. Se você realmente tá preparado. Então, eu coloquei algumas músicas que pra mim seriam erros. Tipo assim, se essa pessoa escolher essa música, ela vai estar errando. Nenhuma errou. Mas ela acertou muito.
E Tu aí... não tá puxando o saco dela porque ela entrou pro grupo, não, né? Não. Tá bom. Então, olha só. Tudo bem, tudo Eu acabei puxando, né? Porque eu puxei ela pro grupo. Então, na verdade, eu admito que eu pensei muito na hora de escolher as músicas, porque E era a bem. maioria das músicas que ela me enviou, eu conhecia. Ficaram algumas ali que eu não conhecia de jeito nenhum, fui pesquisar todas elas, né, pra ver qual seria melhor. E aí eu pensei assim, nossa, essas aqui eu conheço, eu acho que vai ser até mais fácil, né, mas aí eu pensei, só que eu fui olhar e eu falei, não tem nada a ver comigo isso daqui. Não tem nada a ver eu cantar isso daqui. Perfeito. Fui olhando as outras, né? Falei, gente, essa daqui... Aí eu cheguei numa que falei, vai ser essa daqui. Só que aí tinha uma parte super difícil na música. E eu falei, com certeza se eu escolher essa, eu vou ter que fazer essa parte. Vai ser muito É a difícil. música Stick With You, do Pussycat Dolls. Que é uma música... Nobody's gonna know you better. I must stick with you forever. Aí eu escolhi E aí, essa. eu também falei assim, Muito boa. eu quero 1 minuto e meio. Você pode escolher qualquer parte da música. Então, ela não precisava cantar a parte mais difícil. Eu só queria que ela soubesse mostrar o que ela tem de melhor. Não precisava ser a parte mais difícil. Porque não necessariamente a parte mais difícil mostra o que você tem de melhor. E aí, mas ela escolheu a parte mais difícil. Eu dei Se arriscou. Se arriscou e deu muito certo. Eu dei uma mexida, uma simplificada numa nota que eu não chegava, né? Falei... Conversei muito com esse meu amigo que me ajudou. Falei, o que eu faço nisso daqui? Porque tava saindo uma nota muito feia, tava meio gritado, né? Uma nota muito alta. Aí ele falou, às vezes, menos é mais. Faça diferente do que ela faz na música. Vai ficar bom. Ficou bom do jeito que você fez. Falei, então tá bom. Menos é mais. E fui. E aí, nessa reunião que eu tive com ela, alguns dias... Ah, e daí eu tive uma outra fase em que eu queria conversar com as meninas. E aí era tipo uma entrevista de emprego. Tipo assim, o que você tem pra oferecer pro grupo? Qual que é a sua maior qualidade em trabalho em grupo? E qual que você acha que é o maior defeito em trabalhar em grupo? Porque eu tinha muito pouco tempo pra... fazer o grupo acontecer. Não era naturalmente, quando a gente vai formar uma banda ou um grupo, somos amigas, a gente já se conhece, a gente toca as músicas e fala, que tal a gente virar um grupo? No meu caso não foi assim. Eu tinha que pegar essas pessoas que eu tava vendo pela primeira vez na vida e falar, acho que eu consigo trabalhar com essa pessoa. E deu muito certo, porque a gente virou muito amigas, E nessa mas reunião, poderia dar errado, então nessa eu tive reunião eu esse me cuidado. compliquei ainda, porque ela falando, não sei o que você gosta de cantar? Eu falei, eu gosto de cantar e tal, mas eu também gosto muito das partes de rap, porque eu escuto muito K-pop, né? Gosto muito das partes de rap da música dela. É mesmo? Você gosta? O que você acha de você mandar outro vídeo? Eu falei, onde eu me enfiei? Aí, além desse vídeo, eu ainda tive que ensaiar pra esse outro com 3 dias dessa reunião até o dia que eu enviei. Ou seja, foi difícil. Resumo. Pô, legal demais, pô. A Mac já foi um pouco diferente, né? Porque como você Foi disse, destino. você viu ela na rede social. Foi o algoritmo. Aí, algoritmo. ó, as redes Que sociais. trouxe a gente até você também. Também, pô, a gente tem que agradecer o algoritmo. Ele é maravilhoso, né? Então a Mac, no caso, olha que interessante, ela contou que ela fez um cover, né? Ela fez uma música em português, que ela curtia muito, e você cantou essa música. Ela já queria muito você e do nada você apareceu cantando a música que ela gostava. Primeiro, por que você roubou a música dela? Polêmica. Mas como é que foi isso pra você, receber esse convite pra entrar no Call Me? Pra ser bem sincera, no começo eu fiquei um pouco receosa, porque assim, a minha experiência dentro do canto, eu participo de competições de canto desde a época da pandemia, mais ou menos. Existe um mundo aqui no Brasil e no mundo em geral também, das competições de canto em japonês. E eu venho dessa experiência. E eu nunca tinha pensado necessariamente em ser cantora, e principalmente no Brasil. Era uma coisa que eu tava levando mais pro hobby, tanto que muitas pessoas que cantam nessas competições têm uma profissão e levam como hobby a competição de canto. Então tava decidindo mais ou menos levar como hobby. E quando surgiu essa oportunidade, eu fiquei... Nossa, mas eu gosto muito de cantar, gosto muito de performar no palco. E eu falei, me dá uma semana pra pensar. E eu falei, me dá uma semana pra pensar. fica à vontade. Acho que E qualquer assim, exigência que você tivesse feito, ela ia atender. Porque ela tava tipo assim, a gente precisa desta menina. Então, Ela é mesmo. muito boa, eu gostei muito dela. E a gente ficou, sim.
Sim, vamos, por favor. Isso aconteceu em 2024 mesmo? Ah, então que bom que vocês conseguiram se unir até que rápido, né? Teve todo o processo, mas então a sinergia de vocês explica, né, o porquê que vocês estão tão conectadas e isso transparece através da música, porque vocês já estão um tempo já trabalhando isso. Sim, E aí a amizade foi construindo aos poucos também, então aí, logo que eu aceitei o convite, entrei, a gente conversou, eu fiquei um pouco mais na minha pra entender qual era o clima também. Aí depois a gente viu que todo mundo tem um parafuso a menos, então Deu eu certo. fiquei um pouco mais tranquila. E aí hoje em dia a gente tem a parte tanto profissional, a parte tanto da vida pessoal, de amizade. Então eu acho que isso faz com que o grupo cresça bastante. E também que eu acho que nesse começo, o que uniu muito a gente... Eu tenho essa teoria de que quando a gente passa perrengue junto, a gente se une. E eu acho que isso resume muito a gente. Porque principalmente naquele primeiro ano de 2024, 2025 foi mais tranquilo. A gente passou por muito, muito perrengue. Assim, de cara a gente fez uma viagem assim, vamos se conhecer porque a gente tem um show. E aí ela... Tá bom, tô indo. E foi muito rápido. E a gente... eu aceitei o convite. Então a gente tem um show. E eu... Tá bom. Bora ensaiar. A gente tem 3 dias pra ensaiar. Não só isso. Não só isso. Aqui, você acabou de entrar, mas a gente tem um show e a setlist é essa aqui, ó. Tava aqui, praticamente ensaia. pronta. E aí, você gosta dessas músicas? Tudo bem? E ela foi tipo... Então, mas foram várias coisas. Um mês pra aprender. Foi muito... Coitada. E 3 dias... É porque eu não sei se todo mundo que acompanha a gente sabe disso, mas a gente não mora na mesma cidade. Então a gente tem vários desafios, né? A gente ainda passa, só que hoje a gente lida melhor com eles. Mas no começo era cada uma no estado. E a gente é um grupo independente. Então a gente, além de estar cada uma num lugar... E tem que lidar com isso. Cada uma tem que ter seu trabalho, porque senão a gente não consegue manter o grupo. E é isso, assim, a gente tem muita ajuda também de pessoas da nossa equipe. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pro Willy, um beijo pro Clean, um beijo pro Pedro, um beijo pra Bianca, um beijo pra minha mãe. Mas isso uniu a gente. Então acho que a gente teve essa amizade também porque a gente passou muita coisa, muito caos. Como vocês fazem para poder passar algumas músicas, visto que vocês estão bem distantes? Bem distante não, né? Mas vocês estão distantes uma da outra. Vocês fazem isso de forma online? Ou como que funciona esse processo? Eu acho que depende de cada projeto. Tipo, por exemplo, o Fique Aqui, que, né, apareceu pra ti, foi algo que a gente gravou em São Paulo. A gente falou, não, vamos se encontrar em São Paulo e a gente vai gravar aqui. Mas certas Isso coisas... o vídeo, porque o áudio a gente... Assim, a gente tem o produtor, Willy, beijo. E muita coisa eu tomo frente, assim, divisão de voz e tudo mais, que é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, eu não sou tão boa nisso, mas vamos lá. E aí eu passo a guia pra elas e a gente grava. Quando a gente tem sorte de gravar no mesmo lugar, é ótimo. Quando a gente gravou nossa autoral, foi no mesmo lugar, no mesmo estúdio, estávamos todos juntos, foi lindo. Mas o que acontece? A gente precisa escolher a música, dividir as linhas, dividir as guias vocais, porque... Às vezes traduzir. Vocais, pra quem não sabe, basicamente, é quando existe a forma, como posso dizer, original de cantar e tem os backings, então tem as vozinhas. Eu acho que talvez as seja harmonias, né? a forma mais simples de explicar, talvez. Isso. Perfeito. E quando eu preciso adaptar para o português, é uma guia que se leva em consideração as sílabas dentro da métrica. Que eu posso até explicar depois como é esse processo. Mas aí eu preciso mandar, porque elas precisam reacostumar a música. Então a gente conhece Stay With Me em japonês, a gente já está acostumado, e em português. Onde vai cada sílaba? Porque se eu mandar só o texto, você vai cantar do jeito que você acha que tá certo. Mas a gente precisa ter um padrão. Aí vai lá, manda. Então, quando as pessoas pedem cover pra gente, a gente acha o máximo, só que a gente fica... Mas vocês têm que entender que é um processo, demora. Então aí a gente pega a música, a gente vai estudar essa guia, aí vai cada uma gravar dentro do tempo que pode, porque como eu disse, a gente trabalha, faz faculdade e tudo mais, então tem que ser dentro daquele tempo. Home office. Nós duas home office. Eu faço faculdade presencial e 2 estágios. Mas aí você grava onde? Na minha casa. Tá. Então, No caso, o áudio, né? Nós temos microfones. Não, então a minha pergunta do home office era referente à gravação. Então
Aí Vocês chega- gravam? do nosso emprego. Isso, Isso, acaba é, sendo home é, office, acaba sendo, ou quando tem esses projetos, a gente acaba vindo pra São Paulo, fica todo mundo junto, grava e a gente Entendi. volta pra casa. Então acaba realmente dependendo de cada projeto, de como que a gente vai fazer. E a gente acaba discutindo bastante sobre isso. Ah, vamos fazer isso. Ah, mas que música que a gente vai fazer em São Paulo? Porque Discutindo no sentido de conversando. isso, pessoal. Justamente. Ou não, né? Às vezes Ou a não. gente sai no soco. Mentira. Rola muita, Mentira, mentira. rola muita confusão entre vocês? Ah, Acho que não. De, É de muito confusão difícil. muito pesada. Discordar, sim, mas nunca teve briga. Às vezes Boa. é só uma discussão de, eu acho melhor assim, ou eu acho melhor assim, mas aí a gente chega num consenso e dá tudo Isso. certo no final. E uma coisa que funciona muito bem pra nós três é justamente separar esse lado pessoal do profissional. Então, Legal. no profissional, muitas vezes a gente fala: olha, eu acho que não ficou bom assim, pode regravar, né? Você consegue regravar, você pode gravar o vídeo novamente. Eu acho que essa música não tá sendo interessante, vamos tentar outra. E aí a gente começa a conversar o porquê, né? Os motivos. E fica ali. Trabalho, ponto final. Isso acaba não indo pro lado pessoal. Então, acho que por isso que também a gente consegue trabalhar muito bem em trio. E o Come vem crescendo aí, aos pouquinhos, subindo Isso a é nossa bom. escada. Isso é bom porque cada uma expor, né, o que acha é importante pro crescimento, né? Qual é? Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.